a obra de Cristo por nós, de pecador a salvo, e da perdição a glorificação. Olha só que coisa forte, né? E da perdição a glorificação. Repete comigo: da perdição a glorificação. De novo: da perdição a glorificação. Amém? Então eu preciso caminhar com você pela palavra, pela Bíblia, e eu quero começar com um versículo que eu amo. É Romanos, no capítulo de número 5 e versículo de número 8. Romanos, no capítulo de número 5 e versículo de número 8, você vai ver um versículo que fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? 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 Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, pelo fato, né, de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então não foi assim: eu já tinha me regenerado, eu já tinha mudado de vida e Cristo morreu. Não, eu estava lá na perdidão, eu estava perdidão, né? Amém? Perdidão, e Cristo morreu por mim. Isso é amor, isso é amor, isso é amor, sem mérito nenhum. Eu não merecia, e Ele morreu por mim. Por quê? O próprio livro de Romanos, no capítulo 3, Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 23, a palavra de Deus diz que todos pecaram, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6, vai para frente um pouquinho, facinho aí, ó. No capítulo 6, versículo 23 também, tá? Versículo 23 também diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha lá, né? Então, mas o que o homem fez? Nada. Ele recebeu de graça, gratuito, dom gratuito. Ele recebeu de graça, né? Mas o que ele merecia? O salário. O que o homem merecia? O salário. Mas qual que é o salário? A morte. O salário do pecado é a separação, é a morte, né? E o homem estava separado de Deus. Então Deus criou o homem e o homem pecou, né? Quando Deus criou o homem, criou o homem perfeito, sem pecado. Mas aí veio o diabo, né? Ó, eu costumo fazer assim, ó. Como é que o diabo faz? Faz assim, que ele faz assim, ó, por favor, para você lembrar aí. Ele fica assim, ó. Ele não desiste, ele fica lá, né? Vai. Ele fica, vai, até que você, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo. Amém? Vamos lá? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém? Então resista. Você fala, sai, né? Tá lá assim, ó, você fala, sai em nome de Jesus. Aí vem de novo, você, vai comigo, sai em nome de Jesus. É isso, né? Fala assim, é o pastor. As pessoas têm assim, ó, é o pastor, é o profeta, né? É o apóstolo, é não sei quem, né? É o santo padre, né? As pessoas têm essa ideia de que aqueles que são líderes são pessoas que não pecam, são pessoas que vivem acima dele, assim, sabe?
no nível de santidade, meu Deus. Não é isso não, gente. Não é isso não. A única coisa é que nós, como líderes, aprendemos a palavra e procuramos praticar a palavra. Então, vem tentação? Vem. O que eu faço? Eu resisto. Vem, mas eu faço, sai em nome de Jesus. Então aquilo que eu ensino é o que eu pratico. E se você fizer a mesma coisa, você vai viver no mesmo nível que eu, no mínimo. Amém? Não? Então, é isso, a palavra de Deus nos ensina. Então, eu estava perdido, Deus me amou. E Ele me elegeu. Ele me elegeu. Foi Ele que me escolheu. Amém? Ele me escolheu. Alguns confundem e falam assim: Deus escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. Não, Ele escolheu todos para a salvação. Todos. Porém, Ele nos deu o livre arbítrio. Ele nos deu, Ele me deu, te deu o livre arbítrio. Se você escolher salvação, você é salvo. Se você escolher o pecado, a perdição, você vai ser condenado, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós somos eleitos. Em Efésios, no capítulo de número 1 e versículo 4, a palavra de Deus nos diz exatamente isso. Ele diz assim: pois nos elegeu nele, em Cristo, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas como isso, pastor? Nós estamos falando de quem? De Deus. E para Deus, o hoje, o ontem, o amanhã, é assim, ó. É o agora aqui, ó. Se Ele quiser trazer o ano 10.000 diante dele, assim, ó, Ele traz assim, ó, diante dele. Se Ele quiser voltar 3.000 anos atrás, Ele volta, Ele traz assim, ó, na presença dele, ó, 3.000 anos. Para Ele é simples, né? Então, antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, Ele já sabia: eu vou criar o homem vai pecar, e eu vou oferecer uma saída, um caminho. E aí veio Jesus, falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Ele já deu a saída para mim, para você, para todos. Além de nos ter eleito, a palavra de Deus diz que Ele também nos justificou. Olha só, que coisa poderosa. Em Romanos, no capítulo de número 4 e versículo de número 25, Bíblia, nós precisamos falar e mostrar, ler a Bíblia. Diz assim: Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. O que é justificação? É tornar justo. O que é tornar justo? O que é tornar justo? Né? É uma pessoa que está condenada, né? E absolvida. Aquilo que estava contra ele é cancelado. E a palavra de Deus diz que aqueles que recebem a Jesus, a sua sentença foi cravada na cruz. Foi cravada na cruz, né? Ele levou consigo. Então, quando eu recebo Jesus como um Salvador, a minha dívida, o meu passado, os meus pecados, eles são apagados, e eu passo a ser justo. Eu passo a ser justo. Então, mas não é algo que eu mereça, Ele nos torna. O que eu preciso? O que eu preciso? No capítulo 5, versículo 1, diz assim:
capítulo 5, versículo 1 de Romanos, tá? Diz assim: sendo, pois, justificados, me ajuda aí, pela fé, sendo, pois, justificados pela fé, né? Então, qual que é a minha parte, Cristiano? Qual que é a minha parte, a sua parte? Qual que é a nossa parte? A fé, é crer nessa palavra, é crer nesse plano. Qual que é o plano? Deus, antes da fundação do mundo, já fez um plano perfeito. Esse plano perfeito tem um nome: Jesus. Amém? Então o homem ouve falar de Jesus, ouve falar do plano, ele recebe Jesus como Salvador. Mas o que é isso? Eu entendo que eu era pecador, eu entendo que o homem sem Jesus é pecador, e o homem sem Jesus, pecador, está condenado. Mas ele recebe Jesus como Salvador da sua vida, toda a sua dívida é paga e ele se torna um homem justo. Amém? Ele é, no capítulo 3, verso 25, capítulo 3, eu estou mostrando em Romanos para você perceber que esse livro foi escrito para mostrar o plano perfeito. No capítulo 3, versículo 25, ele nos fala que Deus o propôs, Deus o colocou, Jesus, para propiciação pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça, para remissão dos pecados, dantes cometidos debaixo da tolerância de Deus. Então, Deus olhando para a terra, viu o quê? Um monte de gente justa, um monte de gente retinha, um monte de gente fazendo coisa boa? Não. Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Aí ele olhou para o seu lado e ele viu o seu filho, e ele falou: filho, desça, você vai fazer propiciação. O que é isso? Você já vai entender. Olha que forte aquela cena da cruz. Jesus estava na cruz, e no momento que ele estava na cruz, ele grita assim: Eli, Eli. Ele não falou quase nada, mas ele falou essa frase: Eli, Eli, lema sabachthani. Alguns falaram: está chamando por Elias, porque ele falou em aramaico, né? Está chamando Elias. O que ele estava, né? Mas ele estava falando para o pai dele. O que ele estava falando? Deus meu, por que me rejeitaste? Por que me abandonaste? Amém? Mas você sabe por quê? Porque o meu pecado, diga, porque o meu pecado estava sobre ele. E Deus é santo, ele não suporta o pecado. É igual luz e trevas. É igual luz e trevas. Você acendeu a luz, as trevas vão embora. Deus é luz. Não tem jeito, né? Então, ele foi rejeitado. Não foi? Você entendeu que Jesus foi rejeitado? Mas por que ele foi rejeitado? Para se tornar propiciação, para que através dele eu fosse aceito. Hoje eu sou aceito diante de Deus. Hoje eu posso chegar diante de Deus pelo sangue de Jesus. Amém? Isso é propiciação, é tornar aceitável. Amém? Olha que coisa tremenda. Mas tudo isso para nos... Uma outra palavra dentro desse plano chama-se redenção. Está em Romanos, também Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 24, que diz assim:
sendo justificados gratuitamente pela sua graça para a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, ser redimido, resgatado, né? Ser salvo por Cristo. No capítulo 8 também de Romanos, capítulo 8, no versículo de número 23, diz também a respeito disso. Não só ela, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, que temos os primeiros frutos do Espírito. Não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você entendeu? Eu vou te explicar. A palavra de Deus diz no versículo anterior que a natureza geme. A natureza geme. Por que a natureza geme? Porque a natureza espera o momento em que o Senhor trará novos céus e nova terra. A natureza geme porque ela sofre. Por que ela sofre? Por causa do pecado. A natureza sofre por causa do pecado. A natureza, tudo que você pensar, as árvores, pastor, mas as árvores estão sofrendo? Estão. As aves estão sofrendo? Estão. Os peixes estão sofrendo? Estão. Então a natureza, ela geme, porque ela sabe que um dia Deus vai dar um basta. Deus vai dar um basta. E tudo isso vai cessar. E a natureza vai voltar ao seu ciclo normal. Aleluia, aleluia, aleluia. O sol não vai ficar esquentando assim, da forma como está hoje, prejudicando a saúde. Tudo vai mudar. Então a natureza geme. E quem serve a Jesus, escuta, você já deve ter sentido isso. Quem serve a Jesus tem hora que geme. Olha assim e fala: Pai, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Abrevia o tempo, Senhor. Vem. Você já sentiu isso? Só quem já sentiu isso diz amém. Vem, Senhor. Nós olhamos e vemos assim, gente, olha aquela situação, olha a situação do homem. Você vai no hospital, você anda num ponto de ônibus, você vai no shopping, você olha como o gênero humano foi contaminado, está perdido. E não é só jovem, tem gente que fala, não, jovens, não, as crianças estão perdidas. Tem menininha, mocinha assim, menininha, achando que é menino, e querendo ser menino, porque incutiram através da mídia esse tipo de coisa. Está perdidinho. Então a natureza geme, buscando o que? O momento da nossa redenção. Logo nós vamos ser redimidos. Logo nós não estaremos mais sofrendo. Todo o sofrimento vai acabar, toda a dor vai passar, toda essa pressão vai acabar, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Em Romanos, no capítulo 5, a palavra de Deus nos diz
a respeito de algo que eu quero que você guarde. Capítulo 5, verso 2 diz assim: mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Quem que é esse? É Jesus, né? Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No verso 15 diz assim, lê comigo: não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um homem só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, ou seja, a graça de Deus é maior, pois é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Vamos lá, para você entender. O pecado de Adão trouxe a perdição para ele, para todos. Aí estavam todos no pecado. Aí veio a graça de Deus em Jesus. E a graça de Jesus, o pecado de um homem condenou a todos. Agora, através da graça de Jesus, todos têm direito. Amém? Ok. A redenção, a justificação, a ter o seu nome escrito no livro da vida, a ir morar com o Senhor na glória. Amém? E para terminar, Romanos 8. Hoje uma ministração diferente, mostrando o plano no verso 18. Fique em pé, por favor. Você que pode ficar em pé. Chegamos ao final. Eu comecei falando da criação. Deus criou o homem e o homem pecou. Aí Deus fez um plano de redenção. Nesse plano de redenção, Ele veio, sendo o homem ainda pecador, elegeu esse homem, justificou esse homem, tornou esse homem aceitável diante de Deus. Ele santifica o homem. E agora, no verso 18 diz assim: e estou certo, presta atenção, escuta comigo. E estou certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus vai se revelar em mim. A glória de Deus vai ser revelada em mim. Diga: verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Nesse tempo, hoje todo mundo fala: eu sou filho de Deus. Hoje todo mundo fala: todos os caminhos levam a Deus. Mas nesse tempo da Bíblia aqui, não vai ter essa confusão. Por quê? Porque todos verão: esse é filho de Deus, esse não é. Vai ser revelado. Amém? Que você possa estar entre os filhos de Deus que serão
glorificados. Por isso nós saímos da perdição para a glorificação. Você entendeu? Da perdição para a glorificação. Verso 19 diz assim, verso 30 diz assim, para terminar: e aos que predestinou, nós, a esses também chamou. A nós, a mim, eu vou falar. Aos que predestinou, eu, a mim. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu, a mim. Senhor, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, esse plano maravilhoso, esse plano perfeito, aonde o Senhor pega o homem, Senhor, lá do pecado, da sujeira, da imundícia, Senhor, e pelo sangue de Jesus limpa, lava, santifica, o elege e o estabelece para a glória do Senhor. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu da humanidade, o Senhor não desistiu do homem. Por isso, ó Pai, essa manhã é uma manhã oportuna, é uma manhã, Senhor, em que eu recebo o Senhor, eu declaro: o Senhor, a minha salvação é pelo Senhor, a minha vida é pelo Senhor, a minha vida eterna é pelo sangue de Jesus. Nessa manhã, você que ainda não aceitou a Jesus, ainda não fez um compromisso com o Senhor, faça um compromisso hoje, agora. Você declara: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Por favor, me receba. Eu sei que não mereço, mas o sangue de Jesus me torna justo. Por favor, escreve o meu livro, meu nome no livro da vida. Amém. Se você se afastou, reconcilia. Peçam para o Senhor: Senhor, me recebe de volta pelo sangue de Jesus. Eu me arrependo de ter me afastado do Senhor. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao caminho, à fé. Me recebe de volta. Amém. Senhor, que estas vidas que receberam Jesus, que estas vidas que reconciliaram, Senhor, continue a ler a palavra, continue a orar, procure uma igreja e se firme no caminho de Jesus. Em nome do Senhor eu assim oro, eu assim agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.